Bom, vamos direto ao ponto. Hoje faremos um mergulho profundo numa metodologia que, olha, é literalmente revolucionária, a neuroestimulação manual epidérmica, desenvolvida por Dr. Philippe Villeneuve, osteopata e posturólogo francês. O nosso objetivo é entender exatamente como essa terapia funciona e, claro, quais pacientes podem se beneficiar de verdade com ela. Estamos falando de uma abordagem que vira de cabeça para baixo muito do que a gente acha que sabe sobre o tratamento da dor e das emoções, focando numa interface que está ali, super acessível o tempo todo, a nossa pele. Abordaremos 5 pontos centrais. Vamos do desafio da dor crônica até a conexão pele e cérebro, a ciência do toque leve, a embriogênese com suas linhas de força e, por fim, os benefícios clínicos. Então, começando pelo primeiro ponto, o desafio da dor crônica, e entendendo a hiperestabilidade central. O fardo da dor crônica é exaustivo. Quem convive com ela sabe o peso físico que isso traz. Mas o grande pulo do gato aqui é entender que a dor crônica raramente é só um problema no local da dor. Na grande maioria das vezes, a gente está lidando com o que a medicina chama de hiperestabilidade central. O que isso significa na prática? Significa que a regulação da dor, que acontece lá na nossa medula espinhal, meio que entra em um curto-circuito e fica desregulado. O limiar de dor cai absurdamente. E aí, tentar tratar só o local anatômico onde dói vira uma batalha quase impossível de vencer. E por causa dessa hiperestabilidade, surgem situações muito complexas. Um exemplo clássico é a alodinia. Basta imaginar a seguinte situação: passar um pedacinho de algodão na pele e sentir uma dor insuportável. É um estímulo que não deveria doer, mas dói. Temos também síndromes super complexas como a fibromialgia e as dores no assoalho pélvico. Mas olha que revelador, existe uma ligação absurdamente profunda entre tudo isso e o sofrimento emocional. A ciência já provou que a dor crônica e os estados de ansiedade ou depressão chegam no cérebro de forma síncrona, andam de mãos dadas, ou seja, a gente precisa urgentemente de uma terapia que consiga tratar as duas coisas ao mesmo tempo. E é aqui que entramos na nossa parte 2, a conexão pele-cérebro e a origem comum. Tem um conceito biológico nessa metodologia que é de cair o queixo, o ectoblasto. Quando a gente ainda é só um embriãozinho se desenvolvendo, a epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, e o nosso sistema nervoso central nascem exatamente do mesmo tecido celular, o ectoblasto. E em termos neurobiológicos, isso significa que a pele não é só uma embalagem ou um envoltório para o nosso corpo. De jeito nenhum. Ela é literalmente uma extensão exposta do nosso sistema nervoso. Eles compartilham os mesmos neurotransmissores. E o mais fascinante de tudo isso, a nossa pele consegue processar informações antes mesmo de mandar o sinal para o cérebro. E como essa comunicação acontece? Através de canais receptores fantásticos. Temos, por exemplo, o TRPV1, que processa calor extremo e dor. Mas o grande astro da neuroestimulação manual epidérmica é o canal mecanosensível piezo 2. Prestem atenção no limiar de ativação dele. Apenas 5 microns. Gente, isso é quase nada. É um toque extremamente leve, muito mais fino que um fio de cabelo. Quando uma força minúscula assim toca a célula, esse canal se abre na hora e manda uma mensagem super rápida e direta para o sistema nervoso central. Agora, olha que dado chocante. Das fibras cutâneas que vão lá para a nossa medula, impressionantes 70% são esteroceptivas, ou seja, estão ali na superfície de antena ligada captando tudo do ambiente externo. Para ter uma ideia, só 28% são proprioceptivas e meros 2% interoceptivas. Isso prova por A mais B que a nossa epiderme é um órgão sensorial incrivelmente equipado. A via de acesso mais rígida e rápida para a gente conseguir modular o que está acontecendo lá dentro do sistema nervoso. O que nos leva perfeitamente à parte 3, a ciência do toque leve. E por que menos é mais? Tem uma frase poética, mas que é pura biologia, que resume a essência dessa técnica do Dr. Villeneuve. A palpação sensorial leve deve ser como uma borboleta sobre a flor. E é isso mesmo. Se o terapeuta colocar pressão, se usar força ou peso nos dedos, simplesmente atravessa a epiderme. A força bruta ignora completamente aqueles receptores delicados da superfície, como o piezo 2, que a gente acabou de ver, e vai bater lá nas camadas musculares. Então, para acessar a inteligência da pele e conversar direto com o cérebro, a pressão tem que ser praticamente nula. É, para todos os efeitos, uma carícia.
A gente está muito acostumado a pensar em terapia manual como aquela massagem mecânica e profunda, não é? Aquela que aperta os músculos e as fáscias para dar um alívio temporário e local. A neuroestimulação manual epidérmica é outra história. Ela foca nas chamadas fibras cetáteis da pele e exige quase nenhuma pressão. O segredo de ouro aqui é que essas fibras C estão diretamente ligadas ao nosso senso de prazer, de hedonismo e, mais importante, elas têm acesso VIP direto para o nosso sistema límbico, que é o grande centro do nosso cérebro que regula as emoções e a dor. E os efeitos de usar esse toque superficial são vistos na hora. Ativar o sistema límbico dessa forma reduz drasticamente aqueles estados de ansiedade e aquele hipercontrole corporal que quem tem dor crônica acaba desenvolvendo para tentar se proteger. A técnica consegue modular a dor numa velocidade surpreendente e, de quebra, ainda corta o efeito nocivo do estresse no corpo. E a melhor parte, como a raiz do problema, que é a neurológica, está sendo tratada e não só o músculo tenso, os resultados acabam sendo muito mais duradouros. Chegando na parte 4, embriogênese, linhas de força e arquitetura do corpo. Voltamos rapidinho para o embrião. Lembra que o cérebro e pele nascem do mesmo lugar? Pois é, o jeito que o tubo neural se desenvolve lá no comecinho da vida dita toda a estrutura do nosso corpo adulto. Conforme as células vão se multiplicando e migrando, elas criam o que chamamos de linhas de força. É como se fossem as vigas principais que estruturam a nossa postura, os ossos, os músculos e até as vísceras. O que é absolutamente brilhante nisso tudo é que qualquer problema profundo nessas estruturas internas vai acabar gritando lá na superfície, na epiderme, seguindo direitinho o trajeto invisível dessas linhas. É um mapa perfeito. E para navegar nesse mapa corporal complexo, os profissionais usam a DPS, o Diagnóstico Palpatório Sensorial. Pensem nisso como a travessia de uma ponte. A mão do terapeuta desliza sobre a pele do abdômen, da garganta, das costas, mas o foco não é apertar para sentir o músculo denso lá embaixo. O foco é sentir a qualidade vibracional, o movimento do tecido epidérmico em si. É uma ferramenta zero invasiva, mas de uma precisão cirúrgica. Ela permite achar exatamente o ponto milimétrico onde a disfunção neural está escondida. O processo em si funciona num passo a passo extremamente lógico. Primeiro, o profissional localiza aquela linha de força específica na epiderme. Segundo, usando aquele toque sutil de borboleta, ele procura por uma interrupção sensorial, um bloqueio onde aquele movimento natural e elástico do tecido simplesmente não existe. E terceiro, aplica-se a neuroestimulação ultraleve exatamente nesse ponto crítico. Isso causa um verdadeiro reset sensorial, reiniciando o sistema, restaurando o movimento do tecido e mandando para o cérebro um sinal imediato de alívio profundo. O que nos traz a nossa quinta e última parte: pacientes, benefícios clínicos e tratando a dor na fonte. Afinal, quem se beneficia com tudo isso? O impacto clínico dessa terapia é gigante. Paciente com dores musculoesqueléticas crônicas severas encontra o alívio real com a neuroestimulação manual epidérmica, justamente porque ela vai na raiz do problema, tratando aquela hiperestabilidade central. Ela tem se mostrado extraordinária para fibromialgia, problemas pós-cirúrgicos, sabe, quando a área fica meio dormente ou supersensível, também para cicatrizações complexas e alodinia. E o mais notável, por conversar tão de perto com o nosso sistema límbico, é uma técnica que abraça pessoas lidando com ansiedade crônica, depressão e até estados de pânico. É uma ponte maravilhosa que conecta a cura física à cura somatoemocional. A pele, dotada de uma inteligência sensorial, é capaz de processar informações antes mesmo do cérebro. A neuroestimulação manual epidérmica, com certeza, não é só mais uma técnica de prateleira. É um jeito de reiniciar o nosso sistema nervoso central através da interface mais vasta e incrivelmente subestimada que a gente tem. Focando nesse toque ultraleve, abrimos uma porta fantástica para transformar de vez a gestão da dor crônica, devolvendo qualidade de vida para muita gente. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se a nossa pele tem todo esse poder de reescrever a dor e as emoções de fora para dentro, o que mais o nosso corpo está tentando nos dizer através da superfície? Muito obrigado por nos acompanharem. Caso vocês queiram saber mais sobre a neuroestimulação manual epidérmica, inscreva-se, comente pele e receba maiores informações.